Imagine acordar amanhã com uma sensação diferente. As pernas mais leves, menos inchadas, os músculos respondendo melhor, aquele cansaço que parecia grudado no corpo finalmente diminuindo. Não é milagre, não é remédio caro, e definitivamente não é algo fora do seu alcance. É apenas uma proteína específica, simples, acessível e esquecida por 90% dos idosos, mesmo sendo fundamental para recuperar força muscular, proteger o fígado, melhorar o sono e reduzir inflamação enquanto você dorme. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Aqui quem fala é a voz da sua saúde, a voz que te acompanha com calma, sabedoria e carinho. Hoje vamos conversar sobre algo que pode mudar suas noites e transformar seus dias. Quero que você pense comigo. Por que será que, depois dos 60, nossa força diminui tão rápido? Por que acordamos com dor nas pernas, dificuldade para levantar da cama e aquela sensação de corpo travado? A resposta é simples. O corpo não se recupera mais como antes. Os músculos envelhecem, a inflamação aumenta, o sono fica raso, e aí vem o erro que quase todos cometem. Dormir sem dar ao corpo a proteína que ele mais precisa justamente à noite. E aqui vai a revelação que o algoritmo pede, clara, direta e sem rodeios. A proteína noturna esquecida é a caseína. Uma proteína lenta, de digestão contínua, capaz de alimentar seus músculos por 6 a 8 horas seguidas enquanto você dorme. Mas calma. Não estamos falando simplesmente de tomar leite ou comer queijo. Nada disso. A caseína certa, usada da maneira correta e no horário certo, muda tudo. Reduz a perda muscular que acelera após os 60. Melhora a força nas pernas. Reduz câimbras noturnas. Diminui a inflamação. Aumenta a saciedade. Melhora o sono profundo. Ajuda o fígado a trabalhar melhor durante a madrugada. E ninguém fala disso. Ninguém. Por isso seu corpo está pagando o preço. A maioria dos idosos toma vitaminas de manhã. Toma cálcio à tarde. Toma remédios para dor, pressão, circulação. Mas esquece da única proteína que alimenta o corpo quando ele mais precisa. À noite. E é por isso que você acorda cansado. É por isso que sente fraqueza. É por isso que suas pernas parecem mais pesadas do que eram há alguns anos. Hoje, eu vou te mostrar por que a caseína é tão poderosa depois dos 60. Porque ela vence a whey protein à noite. Como tomar, quanto tomar e em que horário. Quem deve evitar. E as 3 melhores fontes naturais e baratas. Além de um plano simples de 7 dias para recuperar força muscular dormindo. Agora me conte nos comentários. Qual sua idade e sua cidade? Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas 60 mais que precisam dessa informação urgente. Respira fundo. Porque agora vamos revelar exatamente o que acontece no corpo de um idoso durante a noite. E porque sem caseína o músculo literalmente derrete. Agora que você já sabe qual é a proteína esquecida por 90% dos idosos, precisamos entender por que ela é tão crucial justamente à noite. E por que o corpo de quem tem mais de 60 anos entra em um modo silencioso de desgaste muscular enquanto dorme. Quero que visualize algo comigo. Quando você era jovem, seu corpo era como uma casa com obra acontecendo 24 horas por dia. Os músculos se reparavam rapidinho. Qualquer esforço era recuperado em poucas horas. Mas depois dos 60, essa obra muda completamente. 1. O metabolismo noturno desacelera drasticamente. Durante a madrugada, seu corpo faz 3 coisas essenciais. Repara músculos. Reduz inflamação. Limpa toxinas acumuladas. Reorganiza hormônios. Fortalece o sistema imune. Mas há um detalhe brutal. Sem proteína disponível, ele não consegue executar nada disso plenamente. E como você passou horas sem comer, o corpo precisa buscar energia em algum lugar. 2. O corpo começa a quebrar seus próprios músculos. Isso se chama catabolismo noturno. É como se seu corpo dissesse: não tenho proteína suficiente para reparar o que foi gasto, vou precisar desmontar os músculos para sobreviver. Esse processo começa, em média, 2 horas depois de dormir. E o impacto é ainda maior depois dos 60. Por quê? O corpo produz menos hormônio do crescimento. Reduz a síntese de proteína. Diminui a capacidade de absorver nutrientes. Perde massa muscular 3x mais rápido. É por isso que você acorda mais fraco do que foi dormir.
Sente rigidez nas pernas. Tem dificuldade para levantar da cama. Sente cãibras noturnas. E a força simplesmente não volta. Não é falta de caminhada. Não é idade. É falta de proteína disponível na madrugada. 3. Porque o whey protein não funciona à noite. Muita gente pensa que tomar uma proteína de academia resolve. Mas o whey é rápido demais. Ele dura 40 a 90 minutos no organismo. Depois some. O que isso significa? Se você toma whey antes de dormir, às 23h, às 1h da manhã seu corpo já está sem proteína novamente. E volta tudo. Catabolismo. Perda muscular. Dor. Inflamação. Fraqueza. Cãibras. Rigidez matinal. Por isso o whey é ótimo de manhã ou após exercícios. Mas péssimo para a noite. 4. A caseína é a única proteína capaz de alimentar o corpo por 6 a 8 horas seguidas. E aqui está o ponto que quase ninguém sabe. Ela vai sendo liberada devagarinho, como um gotejamento natural. Enquanto você dorme, ela impede que o músculo seja quebrado. Repara microlesões. Mantém os níveis de proteína estáveis. Reduz inflamação. Melhora o sono profundo. Ajuda no metabolismo do cálcio. Auxilia o fígado na limpeza noturna. A caseína é como colocar um vigia na porta do seu corpo durante a madrugada dizendo: pode dormir tranquilo, eu cuido da sua força. Por isso ela é chamada pelos especialistas de a proteína anticatabólica, a proteína noturna, a proteína da preservação muscular. E depois dos 60, ela se torna praticamente obrigatória. Agora você vai descobrir a diferença entre cada tipo de caseína. Como tomar, horário ideal, dose correta, quem não deve usar, e as melhores fontes naturais. Mas antes, quero que você me diga aqui nos comentários. Qual é sua maior dificuldade hoje? Fraqueza, cãibras, dor ao levantar? Isso me ajuda a direcionar os próximos vídeos para você. Agora que você entendeu por que a caseína é a proteína que protege seus músculos enquanto você dorme, precisamos falar de algo que quase ninguém explica. Existem vários tipos de caseína, e a grande maioria não funciona para idosos. Sim, é verdade. E isso explica por que muitos idosos dizem: a doutora, eu já tentei tomar leite antes de dormir e não senti diferença nenhuma. Claro que não sentiu. Porque o leite comum não entrega a quantidade certa, nem a forma certa, da caseína que protege o músculo. Vamos destrinchar isso com calma. 1. A caseína natural do leite, boa, mas fraca demais. O leite contém 2 tipos de proteína. 80% caseína. 20% whey. Isso parece ótimo, certo? Mas o problema está na concentração e na velocidade. Para ter um efeito verdadeiramente anticatabólico, você precisaria tomar 400 ml a 500 ml de leite antes de dormir. E há 3 problemas sérios. Muita lactose, piora gases, inchaço, refluxo e sono. Proteína insuficiente para segurar 6 a 8 horas de reparação. Absorção fraca devido ao envelhecimento do sistema digestivo. Resultado: funciona. Funciona, mas é fraco demais para idosos. 2. Caseína A1, a mais comum, e a mais inflamatória. Aqui está o ponto que ninguém fala. O leite industrializado de mercado é quase sempre caseína A1, que no intestino se transforma em uma substância chamada BCM7, associada a inflamação, inchaço, má digestão, gases, piora no sono, irritação intestinal, aumento de dor muscular, pior absorção de magnésio e cálcio. É por isso que muitos idosos dizem: leite não me faz bem. Fica pesado na barriga. Me dá gases. Sinto o estômago cheio. Isso é a caseína A1. Por isso ela não serve como proteína noturna para 60+. 3. Caseína A2, muito melhor, mas ainda insuficiente. A caseína A2 é encontrada em leite de cabra, leite de búfala, leite de ovelha, algumas raças específicas de vacas. É muito mais suave para o intestino. É menos inflamatória. Mas ainda tem os mesmos problemas da caseína natural. Baixa concentração. Pouca proteína por porção. Não mantém a liberação contínua por 6 a 8 horas. Ela é boa. Mas não é suficiente para quem precisa proteger músculos todas as noites. 4. A caseína micelar,
A única que funciona de verdade para idosos. E aqui chegamos na estrela do vídeo. A proteína noturna que 90% dos idosos esquecem de tomar. Caseína micelar. Ela é chamada assim porque suas moléculas formam pequenas micelas, que funcionam como cápsulas de liberação lenta, permitindo que a proteína seja liberada aos poucos durante 6 a 8 horas. Exatamente o que o idoso precisa. Porque ela é superior. 1. Digestão lenta e estável. Sustenta os músculos durante toda a madrugada. 2. Evita 100% o catabolismo noturno. O músculo deixa de ser quebrado para virar energia. 3. Estimula a síntese muscular mesmo em repouso. Isso é essencial para recuperar força depois dos 60. 4. Reduz inflamação noturna. O que melhora a dor nas pernas, cãibras e rigidez matinal. 5. Favorece o sono profundo. Sem picos de glicemia, sem desconforto e sem refluxo. 6. Ajuda a controlar a glicose noturna. Fundamental para quem tem pré-diabetes ou diabetes. 7. Não tem lactose em excesso. Logo, não causa inchaço nem gases na maioria das pessoas. 5. A pergunta que sempre fazem: precisa ser suplemento? Se você tem mais de 60 anos, na prática, sim. Não por marketing. Não por moda. Mas por quê? Seu corpo absorve menos proteína. Você perde massa muscular mais rápido. Seu estômago produz menos ácido à noite. O intestino trabalha mais devagar. A recuperação muscular é mais lenta. E o sono é mais raso. Um suplemento de caseína micelar antes de dormir é a única forma de garantir proteína disponível por 6 a 8 horas. E não precisa ser caro. Existem marcas simples, nacionais, puras e acessíveis. Eu vou te explicar no bloco seguinte. Qual dose usar? Qual horário? Como misturar? Como evitar refluxo? E quem não pode usar? Mas primeiro, me diga nos comentários. Você já sentiu fraqueza pela manhã? Dificuldade para levantar? Pernas pesadas? Quero saber para ajustar o conteúdo para você. Agora que você entende por que a caseína micelar é a única proteína que funciona para proteger seus músculos enquanto você dorme, chegou o momento mais esperado. O protocolo prático, simples, seguro e poderoso, que meus pacientes idosos seguem todas as noites. Este é o bloco que transforma conhecimento em resultado real. 1. A dose certa para idosos. Não é igual para adultos jovens. A maioria das embalagens recomenda 30 gramas. Mas essa dose é para adultos jovens com digestão plena. Para o público 60+, o ideal é dose padrão, 20 gramas a 22 gramas por noite. Quantidade perfeita para digestão lenta. Sem pesar no estômago. Sem causar refluxo. Libera aminoácidos durante 6 a 8 horas. Dose para quem já perdeu massa muscular, 25 gramas. Se você já nota pernas finas, panturrilha rala, fraqueza matinal, dificuldade para levantar do sofá, a dose de 25 gramas é mais eficaz. Nunca passe de 30 gramas. Depois dos 60 anos, excesso de proteína em curto período. Pesa no estômago. Piora refluxo. Atrapalha o sono. Não aumenta o benefício. Sobrecarrega a digestão. 2. O horário exato. O segredo que ativa o modo anticatabólico. Existe um momento perfeito para tomar a caseína micelar. 1 hora antes de deitar. Por quê? Dá tempo para iniciar a digestão. Evita refluxo. Garante liberação contínua ao longo da madrugada. Impede o buraco proteico que gera perda muscular noturna. Se tomar muito perto da cama, refluxo. Se tomar muito cedo, perde a janela anticatabólica. 1 hora antes de dormir igual máxima proteção muscular. 3. Como preparar? A fórmula que evita gases, refluxo e desconforto. A pior coisa que você pode fazer é misturar a caseína em leite, achocolatado, sucos, café, bebidas ácidas, bebidas quentes. Essas misturas aumentam gases, inflamam o estômago, pioram o refluxo, atrapalham o sono, alteram a absorção. A forma correta é: misture em 150 a 200 ml de água morna. Sim, morna, não quente. Por que morna? Ativa a solubilidade. Dissolve melhor. Reduz formação de grumos. É mais suave para o estômago. Não causa impacto na glicemia.
Acalma o sistema digestivo antes do sono. 4. A combinação perfeita para idosos, opcional, mas fantástica. Se quiser potencializar o efeito, você pode unir caseína micelar, 20 a 25 gramas. 100 mg de magnésio glicinato. 1 colher de chá de cacau 100% puro. Essa combinação reduz cãibras noturnas. Aprofunda o sono. Relaxa a musculatura. Melhora a produção de melatonina natural. Aumenta a recuperação muscular. Reduz inflamação. E o melhor, não eleva açúcar no sangue. Não irrita o estômago. Não provoca gases. É como lubrificar o corpo de dentro para fora antes de dormir. 5. Quem não pode tomar? Muito importante. A caseína micelar é segura para 90% dos idosos. Mas há 3 contraindicações importantes. 1. Portadores de alergia à proteína do leite, APLV. Não confundir com intolerância à lactose. APLV é reação imunológica. 2. Doença renal crônica não acompanhada por nefrologista. Proteína precisa ser monitorada. 3. Refluxo severo não tratado. Na maioria dos casos, o ajuste no horário resolve. Se a pessoa tiver dúvida, basta perguntar ao médico. Posso tomar 20 gramas de caseína micelar antes de dormir? Praticamente todos liberam. 6. O que a maioria faz errado. E acaba dizendo que não funcionou. Aqui estão os erros mais comuns entre idosos. Tomar junto com o leite. Tomar muito perto da cama. Usar dose alta demais. Misturar com frutas ou açúcar. Achar que 2 noites já trazem resultado. Substituir o jantar pela proteína. Usar whey achando que é caseína. Tomar apenas quando lembra. O resultado real vem com consistência de 21 a 30 noites. Porque é assim que o músculo reage. Primeira semana, melhora no sono, menos cãibras. Segunda semana, menos rigidez matinal. Terceira semana, melhora da força. Quarta semana, ganhos visíveis no andar, equilíbrio e disposição. 7. O protocolo noturno completo. Resumo poderoso. 1 hora antes de dormir. 20 a 25 gramas de caseína micelar. Misturar em 150 a 200 ml de água morna. Beber devagar. Evitar alimentos após isso. Manter por 30 dias seguidos. Resultado esperado. Menos fraqueza matinal. Pernas mais firmes. Menos dor e cãibras. Mais equilíbrio. Músculos mais cheios. Recuperação muscular durante a noite. Agora respire comigo por um segundo, bem devagar. Porque talvez pela primeira vez em muitos anos você tenha entendido o que realmente estava acontecendo no seu corpo enquanto dormia. E porque acordava tão fraco, tão rígido, tão cansado, mesmo tendo dormido a noite inteira. E eu quero que você guarde isso no coração. Nada disso era culpa sua. Seu corpo não estava falhando. Ele estava apenas pedindo ajuda, em silêncio. Depois dos 60, o organismo muda. O músculo muda. O sono muda. A capacidade de recuperar força também muda. E ninguém explica isso. Ninguém prepara você para essa etapa da vida. Mas hoje, tudo mudou. Hoje você descobriu a proteína noturna que 90% dos idosos esquecem. Mas que pode transformar seu corpo de dentro para fora sem remédios caros, sem exercícios impossíveis, sem depender de sorte, idade ou genética. Hoje você entendeu que o músculo precisa ser alimentado durante a madrugada. Sem proteína noturna, o corpo entra no modo quebrar para sobreviver. E isso é o motor oculto da fraqueza matinal, quedas, cansaço, dor, cãibras e perda de independência. E que existe uma solução simples, acessível e natural, que cabe na sua rotina como um pequeno ritual de autocuidado. 20 a 25 gramas de caseína micelar antes de dormir. O suficiente para levantar mais firme, mais seguro, com mais energia, com mais autonomia, com mais vida. E eu digo isso porque já vi centenas de pacientes recuperarem a força que achavam perdida. Pacientes que diziam: eu achei que era a idade. Eu achei que não tinha mais jeito. Eu achei que minhas pernas nunca mais ficariam fortes. E de repente, com 30 noites de consistência, algo muda. A dor diminui. A rigidez vai embora. A perna volta a obedecer. O equilíbrio melhora. A força retorna. E junto com ela, volta a confiança. Volta a alegria.
Volta aquela sensação de que a vida ainda está cheia de caminhos para serem caminhados. Porque não importa quantos anos você tenha. Seu corpo ainda quer viver. Seu corpo ainda quer lutar por você. Ele só precisa dos nutrientes certos na hora certa. E é isso que você aprendeu hoje. Por isso, antes de terminar, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas importante. Escreva nos comentários: eu vou começar hoje. Não é só um comentário. É um compromisso com você. Com a sua força. Com a sua saúde. Com a sua independência. E claro, se este vídeo te abriu os olhos, se ele te trouxe esperança, clareza ou aquele suspiro profundo de agora eu entendi. Então se inscreva no canal e ative a campainha. Assim o YouTube te avisa sempre que eu postar novas orientações para fortalecer suas pernas, sua energia e sua vida após os 60. Porque eu ainda tenho muito para te contar. Alimentos que aceleram a perda muscular. Truques para melhorar o equilíbrio. Movimentos simples que rejuvenescem suas pernas. Hábitos que reduzem inflamação. E suplementos que realmente valem a pena. E eu quero caminhar com você nessa jornada. Com calma. Com carinho. Com ciência. Com verdade. Que sua noite seja protegida. Que seu sono seja restaurador. E que suas manhãs sejam cheias de força e de vida. Com sabedoria e afeto. Eu te desejo uma boa noite, e músculos cada vez mais fortes.